Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho que ouvimos na missa de hoje é retirado do capítulo 12 de São Mateus e fala-nos de um episódio em que diz que, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram a sua mãe e os seus irmãos. Nós sabemos que Jesus não tinha irmãos, no sentido estrito, mas na altura chamava-se irmãos também aos parentes mais próximos, aos primos, etc. Por isso é esta referência no Evangelho. Não se distinguia a palavra primo da palavra irmão, eram todos irmãos, todos pertencentes à mesma família. Ficaram do lado de fora e queriam falar com Jesus. Então alguém disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus respondeu: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Levanta uma pergunta e depois responde, apontando para os discípulos, diz: estes são a minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, Jesus aproveita a ocasião, digamos assim, para explicar que a pertença à família de Jesus, mais do que pelos laços de sangue, vem por cumprir a sua vontade. Claro que ninguém cumpriu melhor a vontade de Deus do que Nossa Senhora. E por isso ela tem essa proximidade tão grande com ele, evidentemente. Por isso estas palavras não são, da parte de Jesus, uma falta, digamos assim, de consideração com Maria, como é evidente, né? São explicar que é verdade que Maria é sua mãe, mas ela agrada profundamente a Deus por cumprir fidelissimamente a vontade de Deus. Ou seja, no fundo o que Jesus nos está a dizer é que cumprir a vontade de Deus é o mais importante na nossa vida. Não é um pormenor, digamos assim, na nossa vida, mas nós, nesta vida, nesta terra, temos que escolher entre cumprir duas vontades, né? Ou cumprimos a vontade de Deus, ou cumprimos a nossa vontade. Não cabe mais nenhuma vontade, digamos-lhe assim, né? E no final da nossa vida, Deus vai-nos pedir contas precisamente disso, né? Vai-nos perguntar: o que fizeste com a vida que eu te dei, né? Sabendo que às vezes deixamos enganar pensando que a nossa vontade é melhor para nós do que a vontade de Deus, mas não é verdade, porque Deus quer sempre a nossa felicidade, mesmo já nesta terra. Por isso, é bom o dia de hoje para meditarmos com calma diante de Jesus, de que, Senhor, vale a pena cumprir a tua vontade. Aliás, vale muito mais a pena do que cumprir a minha vontade. É fonte de uma verdadeira felicidade já nesta terra. Por isso, Jesus, quero cumprir a tua vontade. Já no Sermão da Montanha, Jesus deixa claro que fazer a vontade de Deus é o caminho seguro para chegar ao céu, né? E todos nós queremos chegar ao céu, todos nós queremos um dia ver a Deus cara a cara e viver com Ele para sempre na eternidade. E, digamos assim, o caminho seguro para isso, né? A chave que abre a porta do reino dos céus é precisamente cumprir a vontade de Deus nesta terra. Jesus diz assim no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome expulsamos os demónios, em teu nome fizemos milagres? Reparem que são coisas boas, né? Profetizar, expulsar demónios, fazer milagres. Então eu lhes direi bem alto: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus não diz que para entrar no céu é preciso fazer coisas boas. Vai muito mais além, diz que é preciso cumprir a vontade de Deus, né? E às vezes pode haver coisas boas em si, mas que não são a vontade de Deus para nós. Por isso, não podemos pensar: bom, eu já estou a fazer uma coisa boa, está bem? Eu posso estar a fazer uma coisa boa, mas posso não estar a cumprir aquilo que tu, Jesus, esperas de mim. E o mais importante, de facto, é que
cumpra a tua vontade. Isso é o que dá sentido à minha vida, isso é o que me fará feliz já nesta terra, isso é o que me fará feliz para sempre no céu. Mas como é que eu descubro a vontade de Deus para mim? Ora bem, em primeiro lugar, né, através da oração. Né? Cada um de nós tem que parar e refletir e rezar e meditar na palavra de Deus, né? Porque, claro, por um lado há uma vontade de Deus que é comum a todos nós, né? Cumpre os mandamentos, como Jesus diz ao jovem rico, né? Pois temos que conhecer os mandamentos e temos que pô-los em prática. Né? É a primeira manifestação de que amamos a Deus, que queremos cumprir a sua vontade, pois é o esforço real na nossa vida por viver de acordo com os mandamentos, né? Com os mandamentos da lei de Deus, né? Esses 10 mandamentos que já Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai e que Jesus não só nos revogou, como os confirmou. Né? Viver de acordo com as bem-aventuranças, né? Que são como essa nova lei, né? Que não tira a antiga, mas leva a antiga à sua plenitude e que é o pórtico de entrada, precisamente no Sermão da Montanha que acabei de citar, pois o pórtico de entrada é as bem-aventuranças. Por isso, cumprir os mandamentos, viver de acordo com as bem-aventuranças é vontade de Deus para todos nós. Né? Mas depois há uma vontade específica. Deus tem uma missão para cada um de nós aqui na Terra. E para descobrir essa missão, por um lado temos que refletir sobre a nossa vida, sobre o que nos acontece, pedir perdão daquilo que nos afasta de Deus e procurar também ajuda na direção espiritual, essa conversa com o sacerdote, né? Antes ou depois de nos confessarmos, não sei, procurar essa ajuda que nos pode indicar bons livros para ler, para refletir, para pedir luz a Deus sobre o que é que tu, Jesus, queres de mim, qual é a tua vontade para mim nesta terra. E o Senhor nos dá, se nós estamos disponíveis, né, para ouvir a sua voz, o Senhor nos dá indicações suficientes, né, para perceber que o caminho é por aqui ou por acolá. Faço uma comparação, não é? Pois, sei lá, se nós estamos na universidade neste momento a estudar, pois porquê é que resolvemos estudar isto e não aquilo? Porque sentimos no nosso interior que tínhamos gosto para estas coisas e não para aquelas outras e por isso, provavelmente no secundário, decidimos, vou estudar isto na universidade. E vimos nos nossos gostos, nas nossas, digamos assim, facilidade para fazer isto ou para fazer aquilo, pois o desejo, ou melhor, uma indicação de que a vontade de Deus seria por aí, fazer este curso ou aquele outro. Porque é que uma pessoa se decide a casar com outra? Porque depois de namorarem os dois, um com o outro, depois percebem, não? Sim, há essa capacidade de fundar um lar cristão e depois dão esse passo, essa decisão do casamento, percebem, né, que aí se estão perto de Deus e se meditam no assunto com calma diante de Deus, percebem, Deus me pede, né, que vá por este caminho. Ou porque é que um rapaz decide fazer sacerdote? Pois é a mesma coisa, não é? Pois porque para pensar, né, qual será a vontade de Deus para mim, e a uma rapariga entregar-se completamente a Deus, né? Pois tudo isso, se nós pedimos luz a Deus, pois o Senhor nos mostra a sua vontade. É verdade que há momentos na nossa vida que Ele nos mostra com mais clareza e que tomamos decisões que configuram essa vida, mas também só conseguimos fazê-lo se nos habituamos a cumprir a vontade de Deus logo desde de manhã, né? Pois quando procuramos levantar-nos a horas, quando procuramos vencer a tendência que todos temos para a preguiça, quando procuramos rezar todos os dias, quando procuramos pedir luzes e, de modo especial, meditando no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus como dirigida a cada um de nós. E então vemos como Jesus nos fala e nos diz, faz isto, evita aquilo, agora põe esta pedra aqui, agora põe esta pedra acolá. Então o Senhor vai nos dando indicações suficientes de qual é a sua vontade, qual é a missão que temos que cumprir nesta terra. A pessoa que melhor soube cumprir a vontade de Deus, como já dizíamos no começo, foi Maria, foi Nossa Senhora. Pois vamos lhe pedir a Nossa Senhora que nos ajude a cumprir a vontade de Deus, convencidos que é o mais importante na nossa vida e que nos ajude a sermos dóceis, a estarmos atentos, né, à voz do Senhor e a ter essa predisposição para dizer sempre que sim a Jesus, mesmo nas coisas mais pequenas. Então Ele vai nos indicando qual é o caminho que quer que percorramos, qual é a missão que temos que cumprir nesta terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei
por mim.